assunto sobre mães narcisistas que adoecem seus filhos para poder estar se engrandecendo em cima deles. O que é essa coisa do se engrandecendo em cima deles? É ganhando status, sim, status, ganhando o olhar, o holofote para cima delas, como elas sendo as mártires, né? Que estão ali ajudando seus filhos, enfim. Tem mães que fazem isso. Primeiro, vamos falar do que é a mãe narcisista, tá? Mãe narcisista é aquela mãe que ela quer prejudicar o filho de alguma maneira, tá? Ela não quer ver o bem do filho. E às vezes, porque tem a mãe tóxica também. Tem pessoas que às vezes têm essa dificuldade, porque é tóxica, porque é narcisista. Vou falar isso bem de forma bem breve, tá? No caso da mãe tóxica, ela faz alguma coisa de maldade, porque às vezes no dia a dia, pela correria, ela se vê, tipo assim, dá um grito na criança, no filho e tal. Você não devia ter feito isso, pegou meu carro sem autorização e gritou, tudo bem. Mas depois ela vê que ela pede desculpa para aquele filho, tá? Essa é a grande diferença. E a mãe narcisista nunca pede desculpa. Por quê? Porque ela acha que ela está sempre certa. E o detalhe é que ela sempre quer competir com o filho, ela quer ter razão em cima das situações. Vamos lá. Essa mãe que faz essa maldade de botar o filho doente, por quê? Vamos lá. Tem vários motivos, tá? E certamente não vai caber em uma mão e nem em duas, mas vamos lá, dos que eu sei mais ou menos, tá? Vamos lá. Número 1, segurar o marido. É isso aí, segurar o marido. Por quê? O filho estando doente, aquela mãe segura o marido para poder o marido ficar mais dentro de casa, né? O marido ficar voltado para cuidar da criança e cuidar da família, ou seja, impedir que outra mulher chegue aí, porque ela é insegura. Vamos lá. Outra coisa, o holofote, que eu falei um pouquinho antes, o holofote em cima dela. Vocês não têm noção do como eu cuido do meu filho. Tenho sempre que levar no médico, tenho sempre que cuidar do meu filho, faço um monte de coisa por ele. Nossa, o dia inteiro cuidando daquela criança tal. Meu marido não me dá valor, não faz as coisas que eu quero fazer, não me ajuda tal. Porque se fazer de coitadinha, aí vem alguém da família, ah, deixa que eu te ajudo. Ah, você quer o carro emprestado? Ah, você quer algum dinheiro? Ah, não sei o quê. Ah, deixa que fico com seu filho hoje para você poder sair. Ou seja, e aquela criança não tem nada. E aquela mãe começa a dar às vezes remédio, toda hora leva, se tem uma tosse, aquela tosse se torna uma pneumonia, ou seja, ela vai botando a criança como literalmente uma doente, falando para as outras pessoas que aquela criança tem aquilo, tá? Para poder chamar a atenção. Fora outras coisas aí perversas que eu não vou falar, que criam um bafafá quilométrico, tá? Enfim, gente, a mãe narcisista, ela não joga para perder, tá? Não joga. Então, assim, se vocês têm uma, tenham plena certeza que elas sempre vão tentar ganhar de você em alguma coisa. Elas levam tudo como se fosse um jogo, tá? Então, assim, isso eu tô falando de outro tipo, tá? Então, vamos lá. Tem outras mães que elas pegam o filho e começam a falar que ele é maluco, porque ele tem um comportamento assim, assim, assim. E ela que cria esse comportamento, esses gatilhos. Você é maluco, você só tira nota ruim, você é isso, você é aquilo, eu acho que você tá doente. Aí, desde pequeno, isso começa quando criança, tá? Quando o filho é criança, começa a colocar para levar pro médico. Nisso que vai levando pro médico, a criança, daqui a pouco, ela se enxerga como realmente sendo uma pessoa com problema psiquiátrico, tá? E nisso, o que acontece? Os olhares se voltam para essa mãe, tá? E esse filho, ele fica sendo tratado, ou seja, tem um foco sobre ele? Tem, mas ele fica lá doente. E muitos vão parar no hospício, tá, gente? Hoje em dia não se chama mais hospício, né? Agora eu não sei mais o nome que se dá. Casa de saúde, casa de repouso, né? E muitos ficam lá à base de remédio, sedados. Quando não ficam internados, eles ficam dentro de casa sedados o tempo inteiro. E nisso que eles ficam sedados, eles ficam pessoas que não funcionam para a vida, né? Eles ficam, não conseguem estudar, não conseguem estar levando uma vida normal para poder estarem se tornando adultos saudáveis e levando as suas vidas. Ou seja, serão sempre aqueles filhos ali que estão agarrados na saia da mãe, né? Na barra da saia da mãe para poderem estar vivendo. Ou seja, crianças disfuncionais. E nisso tudo, aí aquele irmão que é normal, né? O que acontece com ele? Ele também fica disfuncional. Por quê? A casa toda fica girando em torno daquele que é doente, tá? E o marido também fica girando em torno. Normalmente, os homens que são narcisistas e têm uma mulher saudável, quase sempre isso não acontece, tá? Muito raro isso acontecer. Quase zero isso acontecer, tá? Eu nunca, pelo menos, escutei nenhum caso em nenhuma situação disso. Mas, o que eu posso estar falando pra vocês? Normalmente isso é a mulher que causa isso, tá? Ela tem uma baixa autoestima, ela quer atenção, ela é uma pessoa altamente frustrada e ela joga toda a frustração e esperteza que ela tem em cima daquele filho. Então ela bota toda a família ao redor daquela doença que ela inventou para aquela criança, tá? Ou às vezes várias doenças. Ou seja, o que acontece? Toda a família se volta para aquela doença. Toda a família fica o quê? Disfuncional também. O que é uma família disfuncional? É uma família que não funciona no âmbito emocional, tá? O homem ele fica ali preocupado, ou pode ser um casal também homoafetivo, isso não tem problema nenhum, tá? Mas, que acontece também muito, não acham vocês que seja só
no âmbito heterossexual que isso aconteça não, tá? Vamos lá. Então, que eu me perdi um pouquinho. Fica toda uma família disfuncional. Então, aquele filho que, de repente, costuma ser o mais velho, que é o doentinho, que elas botam para ser o doentinho, porque elas já têm plano na cabecinha delas, né? Que bota para ser o doente, aquele outro que nasceu depois, ele fica meio esquecido. Aí, aquele outro que, de repente, nasceu também depois, também fica esquecido. Por quê? Porque a atenção toda está sendo em cima desse aqui, né? Aí coloca esse aqui para cuidar desse aqui que está doente. E esse aqui fica esquecido. Se tiver outros, então fica ainda uma situação mais delicada ainda. Quer dizer, uns vão procurando ajudar os outros. E, de repente, tem um desses no meio do caminho que é narcisista também, igual a essa mãe. Porque descobriu que sendo narcisista, sendo uma pessoa perversa, tem ganhos secundários em torno disso. Porque já pegou a sacada do que ela faz, tá? Então, assim, as famílias que têm isso, que tem algum filho, você que tem um irmão, você que é mãe, você que é pai, você que tem um membro da família que está num estado desse, para e pensa e raciocina se de repente realmente é um problema mental ou se é um problema causado, tá? Porque se é um problema causado, ele pode ser alterado com diminuição de medicamentos, com tratamento de terapia, porque muitas pessoas, a maioria das pessoas não fazem terapia, tá? Acham que só remédio vai resolver aquela questão. E remédio não resolve. Remédio é algo paliativo para você poder ganhar um tempo, para você poder estar se olhando, tá? Porque a doença vem, a questão vem, a dor vem da alma, né? Vem lá da tua mente, digamos assim. Mas enfim, mente e alma é praticamente a mesma coisa. Mas vamos lá. Não é a mesma coisa, mas é praticamente a mesma coisa, tá, gente? Que não dá pra falar tudo numa live só em poucos minutos, tá? Então, assim, se você tem alguém assim, olha, percebe, fica de boca calada e só observa. Você procure estar observando isso, tá? Tem meios de você fazerem exames em ressonância magnéticas que detectam se o cérebro tem ou não determinados problemas, tá? É caro, mas tem plano de saúde que cobre, tem. Então, assim, há meios de se descobrir se a pessoa tem ou não aquela situação, tá? Fora ainda que tem, vou voltar de novo aqui a um assunto que é polêmico. Eu não ia falar, mas vou dar só um prazinho sobre isso. As mães que fazem feitiçaria para seus filhos, tá? Então, assim, ainda tem essa questão também, dessas mães que fazem isso. Por quê? Fazendo isso, bota para a criança mais doente ainda. Bota a família inteira adoecida. E ela ganha o olhar. Ela ganhando o olhar, ela não quer só olhar não, tá? Ela quer status, ela quer poder, ela quer dinheiro, ela quer ter facilidade. Ela quer que, de repente, não, mas eu tenho que cuidar do meu filho, então eu tenho que botar uma faxineira dentro de casa. Então, de repente, um dinheiro que poderia ser utilizado para o estudo do outro filho, e aí não, tem que pagar alguém para poder ajudar ela a cuidar desse outro filho que está dentro de casa, tá? Que ela que criou isso tudo, gente. O problema não é... Porque tem crianças e pessoas que realmente nascem com problemas extras, né? Mas, às vezes, essas mulheres, elas fazem isso, tá? Então, assim, estejam atentos, estejam raciocinando. Eu tenho uma paciente que, por exemplo, ela tem 2 filhos autistas. Uma dos filhos, a avó, no caso a avó narcisista, tentou matar. Então, assim, e ela não percebia isso. Quando ela começou a fazer terapia, aquilo ia me ligando, eu falei... Depois ela começou a perceber. E teve um dia que o filhinho dela de 3 anos contou a história. E porque ela tava, né, ficava sempre um pouco assim, um pouco desconfiada, porque a terapeuta falando uma coisa. Agora, sair da boca de uma criança de 3 anos, que a avó tentou matar de várias formas, de várias maneiras, de vários dias diferentes, enfim. E agora já estão detectando que o autismo que falaram que os 2 filhos dela tinham, já não é autismo mais. Já é algo leve que dá para ser tratado. Ou seja, né? Vou ficar calada, não vou falar nada, deixa conclusões de vocês aí do que acontece, tá? Então, assim, essas mulheres, elas não jogam para perder, tá? A mulher narcisista, ela não joga para perder. Seja ela tendo filho ou não tendo filhos, tá? Ela é extremamente esperta, ela não tem sentimentos nenhum, e quando ela não tem empatia com o próximo, nenhum. Sentimentos ela tem, óbvio. Ela chora de raiva, ela tem determinadas coisas, mas sentimento tipo, ai meu Deus, tal coisa tá acontecendo. Não, ela tenta arrumar uma solução, de preferência passando por cima dos outros, porque ela vendo o outro mal, ela se sente melhor. Tá bom, gente? O que eu tinha pra falar hoje era isso. Estejam atentos ao que vocês já andam passando, porque às vezes é algo enviado, é algo de uma pessoa maléfica, vocês pensam que ela é boazinha, e de boazinha ela não tem nada. Tá bom, gente? Beijo grande. Qualquer dúvida, no meu Instagram, eu tô mais presente no meu Instagram, tá? A título pra poder conversar e tal. Essa live, ela vai subir, ela vai pro YouTube, tá? E, enfim, é isso, gente. Estejam atentos às situações, porque a quantidade de mulheres assim é enorme. É uma quantidade maior do que vocês